Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado a todos os que estão nos acompanhando, aqueles que nos seguem. Eu vou apresentar para vocês um tema muito importante. Nós estamos em uma série de mensagens. O que acontece? Quando nós falamos de preterismo completo, sempre vinha-nos à mente o ano 70, que foi o ápice. Por quê? Por que o ápice? Porque o templo veio abaixo. Foi destruída a cidade e o templo veio abaixo. Sendo que dentro das escrituras do Antigo Testamento, quando acontecia uma profecia, essa profecia ela reverberava. Ela vinha antes já dando sinais de seu cumprimento, até chegar àquele ponto que aconteceu. Mas também ela passava daquele tempo um pouco. Então, existia um tempo para se cumprir a profecia. As escrituras bíblicas sempre foi assim. Então, a ideia dessa série de mensagens, querido, que estamos apresentando aqui na Graça Pura, é causar barulho. É mostrar que a parúzia de Cristo, a vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, não foi um evento único e isolado, que foi a derrubada do templo no ano 70. E sim que houve, amados, houve verdadeiramente aparições de Jesus em 66 depois de Cristo, que foi o assunto da primeira mensagem. E hoje nós vamos abordar que houve também a aparição de Jesus, né, segundo a Bíblia, não segundo o sistema religioso que fica olhando para o alto querendo ver Jesus. Segundo a Bíblia. Hoje nós vamos ver, abençoado, nesta sequência, o ano de 68 depois de Cristo. E nesta mesma sequência veremos que Jesus também foi notado no ano 70, com grandes sinais, e no ano 78. Então vocês verão, ou ouvirão, uma mensagem diferente de tudo que você viu sobre esses acontecimentos. Tá bom? Então hoje nós vamos destacar que a presença de Cristo em 68 depois de Cristo, né, no ano 68, a primeira era, foi real e visível, segundo a Bíblia. Mas, frequentemente, obscurecida a visão de Jesus, ela foi obscurecida pela nuvem de glória. Vocês vão entender isto que eu estou falando e vão se dar por entendidos sobre isso. Vocês vão entender o que é obscurecido pela nuvem de glória. Então nós vamos fazer isto através do quê? De análises comparativas com versículos do Antigo Testamento. E vamos linkar com relatos de historiadores, como estamos fazendo. Ou seja, nada tirado da minha cabeça. Está tudo na palavra, com o apoio da história. E nós defenderemos que a segunda vinda de Cristo não foi um evento silencioso, mas sim uma manifestação poderosa e impressionante de seu poder. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados, vamos então a mais uma mensagem. Meus queridos, Cristo parece realmente ter vindo nas nuvens no início do massacre Idumeu. Você já ouviu falar do massacre Idumeu em 68? É isso que vamos nos basear e mostrar que esse evento também faz parte da parúzia de Cristo, porque nós estamos apresentando a parúzia de Cristo reverberada, ou seja, de tempos, né? Nós cremos que, já mostrei na primeira parte, em 66 depois de Cristo, quando avistaram exércitos nos céus, né? Visões que houveram daqueles homens em que todo olho viu. Vamos mostrar agora esse massacre em 68 e apontar também como a vinda do Senhor. Veremos também mais na frente, na terceira parte, o cerco romano a Jerusalém em 70, tá? Inclusive está incrível, tá bom, abençoado? O ano 70 vocês não podem pedir. E vamos ver também no ano 78, que é a quarta parte dessas provas materiais que nós estamos trazendo da segunda vinda de Jesus. Então, durante essas duas ocasiões, 68 e 70, ele foi visto também, né, conforme eu falei, no ano 66 e mais na frente do ano 78. À frente o quê? De um exército invasor. Então, Jesus estava vindo nas nuvens não para defender Israel, mas para um grande julgamento. E Deus queria punir.
punir Israel, como fez em outras passagens do Antigo Testamento. No entanto, meus irmãos, Cristo era invisível, como também Deus foi no Antigo Pacto. Eu vou mostrar isso através de vários versículos. Pois o brilho de sua presença, ela foi mascarada pela nuvem de glória. Por isso que antes, na primeira parte, é interessante você ver, eu citei para vocês que o corpo de Jesus, ao ascender, ao subir aos céus, foi modificando para a entrada no corpo celestial glorioso. Então Jesus hoje não é mais aquela figura que ascendeu aos céus. Hoje ele está em glória. Eu já apresentei também esse estudo, o corpo glorioso de Cristo. Então, alguns textos lá no Antigo Testamento faz essa referência, né, de corpos gloriosos e celestiais como nuvens espessas em escuras tempestades. Essa era a presença de Deus no Antigo Testamento. E eu vou mostrar isso para vocês, como foi o caso. Agora, eu vou mostrar agora. Durante a vinda do Senhor. O Senhor também veio várias vezes no Antigo Testamento. É por isso que nós estamos baseando dentro do contexto bíblico para provar a vocês que Jesus também veio várias vezes durante um período ali do ano 70, tanto antes como depois. Como foi o caso do Antigo Testamento em várias passagens. Deus vinha a favor ou contra Israel. Vamos ver essa daqui, ó. Salmo número 50, versículo 3 diz: Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. O fogo devora tudo ao seu caminho. E ao seu redor, o que tem? Há uma grande tempestade. E eu vou mostrar isso que aconteceu. Acontecia grandes tempestades quando a presença do Senhor se fazia presente no Antigo Testamento. Da mesma maneira, eu vou mostrar também que o povo idumeu, quando entrou em Jerusalém, ele tipificava Jesus e houve também esse mesmo apelo. Vamos Salmo 144, versículo 5. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Ou seja, a presença do Senhor é sentida. Também vocês podem ver nessas referências que está aparecendo para vocês aí. Depois vocês leiam, tá? Então, queridos, esses dois aspectos da parúzia, da vinda, são um reflexo perfeito da maneira pela qual Deus havia julgado as cidades no passado, de acordo com os profetas hebreus e bíblicos. O brilho de sua presença aparentemente sendo mascarado pelas espessas e escuras nuvens de tempestade na nuvem de glória. Vocês estão entendendo, abençoado? É bom vocês ficarem ligados, tá? Então concluímos que a segunda vinda de Cristo não será um evento silencioso e pacífico, mas sim uma manifestação poderosa e impressionante de seu poder, como aconteceu. E isto vai acontecendo gradativamente, como eu mostrei na primeira parte 66, vou mostrar na 68 agora, vou mostrar a incrível data do 70 e depois também houve uma reverberação ali no ano 78. Irmãos, e a Bíblia não se expande. A Bíblia ela está cheia de tipos e cumprimentos repetidos. As várias e variadas aparições de Jesus ao longo da guerra judaica modelam também todas as várias maneiras pelas quais Deus se revelou na Bíblia. Não pode ser diferente. Ou seja, como no Antigo Testamento Deus fez variadas aparições, ou vinda da mesma maneira, como relata o Novo Testamento, Cristo também fez várias aparições. Mas essas aparições não foram de forma visível por causa da glória que envolviam esses eventos. Então, abençoado, a seguir nós vamos discutir a segunda vez que Jesus parece ter vindo nas nuvens durante a guerra judaica, igual a vinda do Senhor em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 ao 15, ou seja, espelhada. Cristo veio nas nuvens escuras de tempestade, na chegada do exército idumeu em 68, antes do sucessivo massacre, de mais de 20 mil pessoas em Jerusalém foram mortas. Vocês conhecem a passagem de 2 Samuel capítulo 22? Bom, nessa passagem, eu não vou ler toda, tá? Nessa passagem, só para contextualizar vocês, nesta passagem Davi está exaltando o Senhor por sua proteção. E essa proteção, Davi afirmava que era uma fumaça e um fogo devorador que desce do céu. Depois vocês leiam, tá, essa maravilhosa passagem no verso, toda essa passagem de Samuel 22, e vamos ler exclusivamente o verso 10. Diz ali: Ele abriu os céus e desceu. O que aconteceu? O que Davi viu? Davi viu Deus? Não. Davi viu isso aqui, ó. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Era a única coisa que ele enxergava.
E esta manifestação de Cristo também cumpre todos os sinais bíblicos da presença de Deus nas nuvens, como a parousia de 70. Esta vinda é idêntica à maneira pela qual Deus veio nas nuvens para julgar as cidades no passado, de acordo com os profetas hebreus. Nada da minha cabeça. Cultura bíblica pura. Então vocês começam a notar como nós nos alimentamos da cultura bíblica. E dentro dessa perspectiva, irmãos, não sobra nada para nós nos dias de hoje. A única coisa que nos sobra hoje é o nosso legado, é a difícil tarefa de mudar a mente dessas pessoas embriagadas com o ensino falso da tradição. Por isso que o nosso trabalho é tremendo. Mas o fato aqui é que a vinda de Jesus, ela não pode ser um evento recortado para os dias de hoje, porque ela invalida todas as vindas de Deus no Antigo Testamento, porque hoje o povo quer ver, né? Todo olho verá. Aliás, menosprezam toda a Bíblia. A realidade é essa. Agora, vocês conhecem a Guerra dos Idumeus? Vamos falar um pouquinho desse povo, só para contextualizar vocês? Porque foi aqui em 68 onde vamos fazer a aplicação e mostrar que isso representava a vinda de Cristo. Irmãos, o massacre idumeu, também conhecido como massacre de Jerusalém, ocorreu em 68, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Esse conflito foi um dos eventos mais marcantes da história judaica e resultou justamente na destruição do segundo templo de Jerusalém pelas forças romanas em 70 d.C. Os idumeus eram um antigo povo que vivia lá numa região chamada Edom, ao sul de Judá, e que havia sido subjugado pelos judeus, havia sido vencido sob o reinado de João Hircano, no primeiro e no segundo século antes de Cristo. É um povo dominado. Eventualmente, eles foram convertidos ao judaísmo, porque é um povo dominado. Por isso que eu falo, o povo dominado se sobrepõe ao povo o povo dominado acaba aceitando a religião do povo dominador. E eles foram convertidos, então, ao judaísmo. No entanto, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, a cidade de Jerusalém estava disputada, dividida, né, por disputas internas entre diferentes grupos judaicos. Eu já citei 4, incluindo os idumeus, que haviam se aliado aos radicais, aos extremistas, né, que eram os zelotes. Já falei também sobre os zelotes. Então, em 68 d.C., os idumeus e os zelotes conseguiram tomar o controle de Jerusalém, expulsando os sacerdotes da facção rival dos saduceus, que também eram adversários dos romanos. No entanto, essa tomada de poder pelos idumeus e zelotes resultou em um período muito grande de violência e brutalidade na cidade. Então, em resposta a esses acontecimentos, o povo estava destruindo já tudo, o general romano Tito, comandante das legiões romanas, lá na Judéia, liderou uma campanha militar contra Jerusalém em 70 d.C., resolveram entrar. Então a cidade foi cercada pelas forças romanas e acabou sendo invadida pelas tropas e tomada pelas tropas de Tito. O templo de Jerusalém foi destruído durante esse cerco, uma tragédia que ainda é lembrada como a destruição do templo. Agora, o massacre idumeu de 68 foi apenas um episódio entre as várias lutas internas e conflitos que levaram à destruição de Jerusalém e do templo pelas mãos dos romanos. Irmãos, esse evento teve um impacto profundo no judaísmo e na história do povo judeu até os dias de hoje. Marcou o início de um período de diáspora, onde eles ficaram dispersos por todo o mundo por 2000 anos. Agora, de posse, irmãos, desse entendimento, né, que representa a vinda gloriosa de forma invisível de Jesus, entender que isto é uma figura de linguagem tipicamente judaica e das profecias hebraicas, entendendo o que foi o massacre dos judeus, podemos seguir adiante para entender mais uma vez sobre o que é vir nas nuvens, dentre as várias que nós já abordamos sobre esse assunto, tá bom, abençoado? Irmãos, atenção, apesar do preterismo completo entender que as figuras das profecias hebraicas se deu no mundo espiritual, e isso é verdade, nós cremos também da mesma forma, podemos também entendê-las por algumas passagens que alguns elementos podem ser vistos de forma literal. Por isso que todo olho vê. Por isso que não devemos não considerar esta possibilidade, como é o caso das nuvens, quando Israel, depois de sair do Egito, entrou no deserto. Não tem essa passagem? Ali não foi espiritual, ali se sentiu a vinda do Senhor. A presença de Deus foi notada. Como?
Durante o dia, o que tinha? Nuvens. E essas nuvens era espiritual? Claro que não. As nuvens realmente davam sombras durante o dia para o povo, senão o povo ia morrer de calor. E tinha também a coluna de fogo à noite, que era vista. Isso é um exemplo da parúzia no Antigo Testamento. Portanto, se estamos seguindo o mesmo raciocínio e entendimento, nós não podemos desprezar isto, concordam comigo? Então, abençoado, a seguir nós vamos mostrar que sempre que Deus veio nas nuvens, no Antigo Testamento, esse foi um fenômeno muito real e visível, no qual nuvens literais estavam presentes. Da mesma forma, quando Cristo veio nas nuvens do céu durante a Guerra Judaica. Este também foi um fenômeno muito real e visível, no qual nuvens literais e visíveis também estavam presentes, como confirmado por Joséfo em seu livro A Guerra dos Judeus. Está aparecendo para vocês essa referência, tá bom? Então, de acordo aí com o Salmo 18, do 6 ao 16, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 ao 15, sempre que Deus veio nas nuvens para julgar uma nação, ele o fez o quê? No meio da nuvem de glória. Quando a Bíblia diz que Deus viria nas nuvens, essa expressão aponta para a vinda da presença de Deus na nuvem de glória. Portanto, quando Jesus predisse que viria nas nuvens do céu durante a sua segunda vinda, ou parúzia, espera-se que Cristo, ou seja, primeiro Deus, quando Deus predisse que viria nas nuvens do céu veio durante todo o Antigo Testamento, também espera-se que Jesus, na sua segunda vinda, viesse também em uma nuvem de glória. Mas afinal, o que é a nuvem de glória, André? Irmãos, de acordo com 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 e 15, Isaías 66, capítulo 66, versículo 15 e 16, como salmo, essas referências aí, abençoado, a presença de Deus é frequentemente marcada por nuvens escuras e fogo. É tradição bíblica. Essa nuvem com fogo, marcando a presença de Deus, é chamada de nuvem de glória. A nuvem de glória costuma ser acompanhada por ventos fortes, relâmpagos, fogo do céu, trovões, terremotos e exércitos invasores também. Então, todos esses sinais estavam presentes em 68 d.C. A nuvem de glória é bem ilustrada no Salmo 18, do 7 ao 14, tá? Está aparecendo para vocês aí, onde eu grifei com maiúsculas para dar ênfase ao que aconteceu. Então, eu vou só me ligar nas letras maiúsculas. Olha só a figura aí, abençoada. A terra tremeu, estremeceu, terremoto, vento. Ele fez da escuridão a sua cobertura, seu dossel ao seu redor, as nuvens escuras de chuva do céu, relâmpagos, trovejou. E vimos isto acontecer literalmente nas passagens respectivas, como te apresentei de Davi. A terra estremece, como no versículo 7. Então a presença de Deus é frequentemente marcada por um terremoto. No Salmo 18, 7 a 14, pode-se ver que uma tempestade também acompanha a presença do Senhor nas nuvens. Esta tempestade ou trovoada, irmãos, explica as nuvens de tempestades, raios, ventos, chuvas, trovões, também mencionados na vinda do Senhor. Salmo 18, 7 e 14, de acordo com os versículos 9 e 11, essas nuvens escuras de chuva do céu o quê? Mascaram o brilho da presença de Deus. Porque nunca ninguém viu Deus. O próprio Moisés teve o contato no Sinai, não viu Deus. E como resultado, Deus não é realmente visto quando ele vem nas nuvens para julgar. E por que no Novo Testamento o povo tem que ver Jesus vindo? Se Jesus estava em um estado glorioso como Deus. Está entendendo? Então a expressão vindo nas nuvens do céu, como é usado no Antigo Testamento, muitas vezes também denota a vinda do Senhor à frente de um exército invasor. Porque muitas vezes Deus vinha a favor de Israel ou também vinha contra para puni-los. Por isso a presença do exército inimigo. E esse fato está exemplificado aí em Joel capítulo 10, versículo 10 a 11. Olha aí. Diante deles o quê? Um exército invasor. A terra treme. Novamente está aí todas as características da vinda do Senhor. Os céus estremecem, a lua escurece, as estrelas não brilham mais. Suas forças são inumeráveis e poderoso é o exército que obedece ao seu comando. O dia do Senhor é grande, é terrível. Quem pode suportar isso?
Então, como afirmado nesse texto, o fato de que a terra treme, no verso 10, é um sinal frequentemente mencionado da presença de Deus. Na vinda do Senhor, os céus também tremem, e o sol, a lua e as estrelas escurecem, de acordo com Joel capítulo 2, versículo 10. E de acordo também com o Salmo capítulo 18, versículo 9 e 11, a presença de Deus nas nuvens do céu é tipicamente marcada por uma grande tempestade, na qual as nuvens de chuva escura do céu tornam Deus invisível. Então essa grande tempestade, irmão, também explica por que os céus tremem e o sol e a lua escurecem, as estrelas não brilham mais na vinda do Senhor. Lá em Joel capítulo 2, versículo 10. De forma literal, como também teve seu cumprimento no mundo espiritual. Então nós estamos nos cercando tanto do mundo visível como do mundo invisível, os dois lados. As nuvens negras de tempestade que obscurecem o brilho da imagem de Deus também escurecem o sol, a lua e as estrelas no verso 10. Além disso, os céus tremem. Irmãos, o fato é como estamos apresentando a vinda do Senhor no Antigo Testamento. Estamos mostrando isso para vocês. Para quê? Para fazer um paralelo do que estamos querendo apontar, que quando houve o levante dos idumeus no 68, que eu vou começar a falar daqui a pouco, ali representa a presença de Jesus da mesma maneira. Então, se o Antigo Testamento não é mentiroso, o Novo também não pode ser. Não é porque o livro foi escrito em grego e em outro hebraico que não fazem parte da mesma cultura. Esse é o problema do cristianismo. E conforme apresentamos Joel capítulo 2, versículo 11, Salmo 68, versículo 7, quando Deus veio nas nuvens do céu, ele frequentemente veio à frente de um exército punitivo. Quem era o exército punitivo? Os idumeus. Quem estava com ele? O próprio Senhor. E todos os sinais bíblicos mencionados nessa mensagem. Está apontando o quê? Para a presença de Deus nas nuvens. E também, e igualmente, estavam presentes no chefe do exército idumeu em 68, quando uma tempestade prodigiosa os atingiu. Ventos muito fortes, grandes chuvas, relâmpagos. Vamos ver esses exemplos, pessoal? Vamos ver o que o Flávio José fala para nós lá, esses dias. Diz o texto ali. Em fevereiro de 68 d.C., 20 mil soldados idumeus blindados chegaram a Jerusalém. Enquanto este exército estava lá de fora dos portões de Jerusalém, Ananus, atenção nessa figura, sumo sacerdote, fechou os portões da cidade, impedindo de entrar em Jerusalém. Os idumeus se esperavam fora da cidade. Toda hora eu bato aqui, tá, abençoado? Não se assusta, não. Os idumeus esperavam fora da cidade em meio a uma violenta tempestade, desobedecendo a ordem de Ananus. Os zelotes abriram os portões da cidade e um grande massacre resultou na morte de 8.500 pessoas no templo externo e 12 mil moradores da cidade logo em seguida. Olha aí o massacre. Irmãos, essa parte que está em maiúsculo denota o quê? Uma grande tempestade. E na tempestade tem todos esses símbolos, né? A gente vem falando, como nós referimos aqui no Antigo Testamento. De acordo lá com Joel capítulo 2 e Salmos 68. Deus cavalga nas nuvens à frente de um exército punitivo, como o exército idumeu de 68, como declarado acima. A vinda do Senhor nas nuvens é frequentemente marcada por terremotos e tempestades. E era o que estava acontecendo. Então essa tempestade é tipicamente caracterizada por trovões violentos, relâmpagos, ventos fortes. Vamos ver aqui outro relato de Joséfo, a respeito de uma tempestade prodigiosa após a chegada do exército. Assim que chegou o exército, começou isso aí, ó. De noite rompeu uma tempestade prodigiosa, com a maior violência e ventos fortíssimos. Olha aí, mais uma vez, atenção às letras maiúsculas. Com as maiores pancadas de chuva, com relâmpagos contínuos, trovões e assombrosos abalos e rugidos da terra. Isso aí é terremoto, né? Que foi um terremoto. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava caindo sobre os homens. Olha a observação de Joséfo. Quando o sistema do mundo foi colocado nessa desordem, que era o que estava acontecendo, e qualquer um poderia imaginar, até nós nos dias de hoje, se víssemos uma coisa dessa, íamos imaginar que alguma grande calamidade estava a caminho, né? Como fala aí no final Joséfo no seu livro A Guerra dos Hebreus. Então vejam, irmãos, a incrível coincidência.
para algumas coincidências, para outros fatos reais e incontestáveis da vinda de Jesus, como nós falamos de Joel. Observem, irmãos, que todos os sinais bíblicos mencionados em cima apontam para a presença de Deus nas nuvens. Também estão presentes na chegada do exército Idumeu em 68. Uma tempestade calamitosa, ventos muito fortes, grandes pancadas de chuva, relâmpagos, trovões terríveis e um forte terremoto. Então, isso foi com a chegada dos idumeus. E, subsequente, houve um massacre na cidade de Jerusalém. Isso é um exemplo clássico da vinda do Senhor em julgamento de acordo com o livro de regras da Assembleia de Deus. Não, de acordo com a Bíblia. Por isso que Joséfo falou essas últimas palavras aí que está aparecendo para vocês. Isso prenunciavam o quê? Algumas grandes calamidades que estavam por vir. Joséfo estava certo, irmãos. Esta prodigiosa tempestade com ventos, tudo grandes aguaceiros, relâmpagos, trovões, precedeu imediatamente a matança de mais de 20 mil pessoas. O massacre que se seguiu a chegada dos idumeus cumpre o aspecto do julgamento que se segue à vinda do Senhor nas nuvens, de acordo com Joel 2,11. Grande é o dia do Senhor, é terrível, quem pode suportá-lo? Irmãos, nós, até então, aqui neste canal, só estávamos acostumados a ver a chegada de Tito como sendo o ponto clímax, né? Como de fato foi. Mas nós estamos vendo passagens em 66, 68, veremos mais na frente em 78, passagens que reverberam a vinda de Jesus também naqueles dias, para que todo olho visse. Não foi somente o templo que foi derrubado. Muitas coisas aconteceram. Mas isso marcou o início da destruição de Jerusalém. Então Joséfo diz que a chegada dos idumeus em 68 d.C., o massacre que se seguiu, que incluiu a morte de Ananus, mais uma vez falando sobre o sumo sacerdote, está aparecendo para vocês a imagem dele morto, foi o verdadeiro início da queda da cidade. Por isso que Joséfo escreveu isso aqui. Ó. Não me enganaria se dissesse que a morte de Ananus foi o início da destruição da cidade e que a partir deste mesmo dia pode ser datada e derrubada de seu muro. E a ruína de seus negócios, onde eles viram seu sumo sacerdote e o procurador de sua preservação, que era Ananus, defendia a cidade, morto no meio de sua cidade. Irmãos, então estamos assim encerrando mais uma parte da poderosa vinda de Cristo. Estamos vendo as várias manifestações que houve naqueles dias antes do fatídico ano de 70, tá? Onde de fato caiu a legislação que separava o mundo em dois. Né? O mundo era separado em gentios e judeus. Então, esse muro caiu. O Apocalipse diz que o mar não existe mais, porque o mar era separação. Não haveria mais separação. Aí entrou o reino de Deus no mundo. Ou a era do porvir, se vocês quiserem, ou os novos céus e nova terra. Porque a velha terra ficou para lá. Qual era a velha terra? Dos judeus. Era isso que determinava a parousia de Cristo. E a justiça. Então, abençoado, o que vimos nessa mensagem? Vamos fazer um resumão? Vamos lá. Meus queridos, ao longo dessa mensagem foi apresentada para vocês uma análise detalhada sobre a manifestação de Cristo nas nuvens durante eventos históricos cruciais, especialmente durante a Guerra Judaica. Ficou claro que essa manifestação foi real e visível, todo olho viu. Embora frequentemente, claro, mascarado pela nuvem de glória, que são as nuvens escuras de uma tempestade. As referências bíblicas e os relatos de Flávio Joséfo respaldam a ideia de que a vinda do Senhor foi marcada por tempestades, ventos, raios e terremotos, tornando-se um evento poderoso e imponente. Tá? Portanto, concluímos que a segunda vinda de Cristo não foi uma ocorrência discreta, mas uma demonstração grandiosa de seu poder divino, confirmando as profecias e cumprindo os sinais apontados pelas Escrituras. Então, queridos, aprofundar-se nesse entendimento nos permite enriquecer a compreensão dos eventos históricos e seus significados teológicos, proporcionando para nós uma perspectiva mais abrangente sobre o papel de Cristo ao longo da história e na vida dos crentes. Ou seja,
A história, irmão, continua sendo contada. Agora não é mais contada em livros, como foi na Bíblia, mas dentro de cada um de nós que está recebendo esse presente, esse conhecimento de Deus, que é a escatologia consumada, que o fará viver de maneira com mais qualidade. Para que hoje você viva sem condenação e sem ser escravo de homens, né, abençoado, que se apossaram da Bíblia e fizeram desse livro algo que nunca acontecerá, tornando todos escravos embaixo de seus ensinos. E para aqueles grupos seletos de irmãos, atenção, que irão adquirir as apostilas para combater o sistema religioso, eu quero avisar vocês que esse estudo riquíssimo já está disponível na apostila número 12, tá? Adquira já a sua. E só vou lembrar aqui, nós estamos estudando aqui uma possibilidade de criar um grupo de WhatsApp de abençoados que vão adquirir, que já adquiriram as nossas apostilas. Para quê? Para que vocês tenham, talvez ali, né, eu mais perto, uma tutoria, de repente que vocês tenham alguma dúvida, eu estou estudando essa possibilidade. Mas nós teremos que marcar um dia específico para isso, visto que a minha rotina, né, abençoada, é bem pesada, porque eu tenho que arcar com o outro lado da minha vida. Tá bom, abençoado? Então, isso tudo é para tornar melhor os nossos estudos. Se você deseja adquirir as nossas apostilas, não sabe o bem que você está fazendo a você mesmo de entendimento. E não ficar dentro do quadradinho, né? Porque tem gente que fez da graça e da escatologia consumada um quadradinho. Só nós aqui, ninguém se reúne, ninguém fala, não tem mais que pregar. Bom, respeito a todos. Tá bom, abençoado? Então, por enquanto é só, meus irmãos. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.